Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Ronaldo do Espaço Brasil para falar sobre paisagismo. Você sabe que ele possui uma loja de decoração com peças maravilhosas e revende as peças da badalada Lelis Blanc na linha Home. Isso tudo você já sabe. Se você não sabe, o endereço do telefone está no vídeo, só passar lá que tem peças maravilhosas e muita coisa diferente independente da Lelis. Mas hoje o Ronaldo veio até o programa para falar sobre a linha de paisagismo de grandes espaços. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, Maurício? Aliás, Ronaldo, você começou trabalhando com isso, porque antes de você vir para Minas, você já tinha e mantém um espaço onde era nessa linha, né? Mostrando um pouco dos produtos, das árvores, das plantas que você trabalha, não é? A gente começou com o paisagismo, né? Mostrando esses espaços, um conceito diferente para as pessoas. Espaços montados para ficar melhor apresentável a visualização dos produtos. Para visualizar melhor. Isso. Então você começou, na verdade, com isso. Com isso. A loja da Minas se agregou, foi uma necessidade. Foi uma necessidade porque a gente não conseguia manter no mesmo espaço a parte de acessórios e a parte de plantas. De paisagismo. De São paisagismo. Coisas diferentes, né? Isso, porque... Uma mais rústica, a outra mais delicada. E daí a logística de tudo, levar material, trazer material, entendeu? Então comprometi a parte do showroom, que era a proposta da loja, do paisagismo. Uma necessidade luxuosa, né? Porque a loja ficou maravilhosa. Mas vamos falar do paisagismo. Nós temos algumas imagens aí de quando você começou o seu trabalho na parceria com o Residencial Treviso aqui em Cascavel. E agora também, depois a gente tem umas imagens que a gente fez essa semana de como está aquele espaço. Eu queria que você falasse em linhas gerais como é trabalhar, não precisa ser exatamente como aqui um condomínio fechado, mas uma área grande que uma pessoa tenha para fazer. Como é que funciona o teu trabalho? Você faz um estudo, planeja primeiro o que vai plantar, o que vai colocar? Como é que funciona? Eu imagino que seja um trabalho mais elaborado. É um trabalho... Não sai plantando a esmo e ver como é que fica. Não, realmente é um trabalho bem mais elaborado. A gente recebe o material em plantação da obra, por arquitetos ou pela própria construtora, e a gente faz esse levantamento de medidas, espaços e vai criando esse material. De acordo com necessidades, com o que vai funcionar ali, com o que as pessoas querem. Justamente, com o intuito, para que esse espaço, eu quero um impacto, eu não quero, entendeu? Isso é para o meu bem-estar, eu quero promover o bem-estar para as pessoas, uma coisa mais light. Entendeu? Tem todo um estudo mesmo para daí a coisa funcionar. Tem todo o estudo. No caso aqui do residencial, a gente partiu desde a portaria ali, a parte externa do condomínio, à frente. Quais seriam as plantas? Quais seriam as plantas? E fomos entrando para os espaços, o salão de festa, a Praça da Capela, a avenida principal, entendeu? O lounge, onde é a parte de vendas, onde tem a maquete, entendeu? Então a gente foi criando esses espaços de acordo com a necessidade e dentro também de um prazo hábil de entregas de obra, cumprindo... Da necessidade do condomínio. Cumprindo esse cronograma. Então aí envolve, assim, várias pessoas, vários trabalhos, iluminação para área externa, a parte de... O seu trabalho interfere no dos outros também. Tem uma logística toda, uma quantidade de pessoas envolvidas para o resultado final ficar perfeito. Ficar perfeito, justamente. No salão de festas atrás tem umas pérgolas, tal, como tá bonita agora. Quando você fez aquilo estava, né, tristinho. Como o que eu quero dizer com isso é como o paisagismo ilumina, cria, dá vida, né? Na verdade ele assim, ele valoriza, ele traz realmente o verde, a natureza para o espaço. Porque aquilo ali, se a gente fosse plantar árvores pequenas, quanto tempo demoraria para aparecer? Porque tudo é grande. Então, quando nós implantamos... essa que é a diferença do seu trabalho, a coisa meio que incorpora, justamente. É mais o tempo dela Adaptação, porque aí ela já está pronta. Nesse um ano e meio, mais ou menos, desde os primeiros trabalhos que a gente começou a executar, então o que aconteceu? Implantamos as plantas adultas, certo? E o acabamento, esse detalhe que vocês viram agora, precisou desse período porque tudo já era grande. Então são um complemento. Então precisa adaptação, a planta vai enraizar, as plantas vão desenvolver, perder algumas folhas velhas que ela tinha, certo? Para adaptação. Vem tudo novo. Mas já está no tamanho, já está ali como se existisse há anos. Essa que é a diferença de trabalhar com um paisagista. Isso. E tem algumas praças também que vocês trabalharam? Bom, tem algumas praças centrais, onde tem a Praça da Capela, a Praça do Chafariz, que foram trabalhadas assim, plantas grandes, o gramado, a composição, na verdade, com inúmeros elementos paisagísticos, para ter uma contemplação pelos moradores. As praças zens têm as pérgolas, os espelhos d'água com peixe, as plantas ornamentais. Meio fio, tudo aquilo ali foi trabalhado por vocês? Tudo foi trabalhado por nós. Ronaldo, você estava me falando uma coisa, nós temos as imagens do Residencial Treviso, mas você estava me falando uma coisa que eu não tinha me atentado ainda para isso.
Uma construtora está lançando um edifício, ela precisa de um paisagista. Aí, se a pessoa quiser trabalhar contigo, é só marcar um horário, você faz um estudo, faz um orçamento e em cima disso começa o trabalho. Isso mesmo. Pode ser no finalmente do edifício, não precisa ser no início, porque é uma coisa que demora muito, ou se for no início tem diferença? O ideal no início é porque a gente pode resolver futuros problemas, ok. porque quando se projeta, a construtora, ela quer fazer o quê? Ou a parte de iluminação, a parte de tubulação. Eles querem fazer da forma mais fácil para eles, certo? Só que de repente fica uma caixa bem na entrada, essas caixas de passagem, que se tiver um estudo antes do paisagismo, a gente consegue estar resolvendo essas coisas, entendeu? Ou seja, facilita o seu trabalho. Facilita o trabalho e do próprio empreendimento que pode tá deixando de quebrar, mudar de lugar na hora do paisagismo. Justamente. Na verdade, é melhor pensar tudo muito bem antes. E aí partir para o trabalho. Porque como funciona? Esses empreendimentos, eles já têm a concepção do projeto. Então já sabe a área que vai ficar destinada para o paisagismo. Então já dá para ir se trabalhando antes, para no momento você já ter a ideia formada, definido, entendeu? E tá implantando. Independente desses espaços gigantes, se eu quiser fazer alguma coisa na minha sacada, por exemplo, quem mora em apartamento, você consegue dar um ar, consegue mudar isso com o teu trabalho? Conseguimos. É o que eu falo para todas as pessoas. Eu estou falando isso porque eu já vi seu trabalho em sacadas pequenas e que não tinha graça aquilo, eu tinha uma cadeira, uma almofada. Quando você coloca a mão, coloca o paisagismo, o trabalho ali, gente, como aquilo muda. É impressionante, né? É isso que a gente fala para as pessoas. Não importa o espaço, se é um vaso, uma sacada, o que for. A gente está ali para quê? Para resolver desde o pequeno. Beleza justamente, porque não é só um vaso, uma planta, é tudo que se compõe para você dar esse toque que você está falando, esse efeito que você viu. Muito bem, nós vamos ficar com mais algumas imagens aí do trabalho do Ronaldo em cima desse condomínio fechado que é o Residencial Trevisa aqui em Cascavel, mas eu já vi isso em algumas residências que eu tive a oportunidade de passear e vi o espaço. Fiquei encantado, falei, mas não existia isso aqui, não foi o Espaço Brasil. Aí eu já sei que tem o talento do Ronaldo e de toda a sua equipe e agora com os materiais que ele tem na loja de decoração, vasos diferentes, trabalhados, tudo aquilo composto dá um ar rico, gostoso, aconchegante, enche os olhos e beleza faz parte de deixar a sua vida e o seu dia a dia mais feliz, mais interessante. Tudo isso você consegue no Espaço Brasil. O endereço, telefone está no vídeo, marca um horário, converse com o Ronaldo e deixe sua casa, seu condomínio, enfim, a sua praça, o que você tiver aí para consertar e deixar mais bonito com verde, com o Espaço Brasil. Ronaldo, obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigado a você. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento